Neste momento, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você que nos acompanha. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. A palavra de Deus não é um livro de fantasias, não é um livro de fábulas, não é fruto da imaginação de alguém, mas é um livro realista. E por isso a Bíblia, ela apresenta uma série de questões muito sérias e fala inclusive de crises vividas pelo povo de Deus. Então eu quero falar a respeito de uma dessas crises hoje, que foi a crise do cerco e da fome na cidade de Samaria. Então abra aí a sua Bíblia, localize aí 2 Reis capítulo 6, eu lerei a partir do versículo 24, onde diz assim: Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe clamou: Ajuda-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: Se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: Dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre o corpo. Disse o rei: Assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também as autoridades de Israel estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem à frente de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este às autoridades: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não vem após ele o som dos pés de seu senhor? Estando ele ainda a falar com eles, o mensageiro chegou. Disse o rei: Este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Capítulo 7. Disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, na porta de Samaria. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: Tu verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos.
Levantaram-se ao anoitecer para irem ao acampamento dos sírios. Chegando eles à entrada do acampamento, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho de carros e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede que o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam, e tomando dali prata e ouro e vestes, foram-se e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra barraca, e dali também pegaram alguma coisa e esconderam tudo. Então disseram uns aos outros: não fazemos o que é certo. Este dia é um dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Então vamos e anunciemos no palácio do rei. Assim vieram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos sírios, e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados e as barracas abandonadas. Os porteiros gritaram a notícia e o anunciaram dentro do palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabem muito bem que estamos passando fome, de modo que saíram do acampamento a esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os pegaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu: tomem-se 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro. A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já sofreram. Enviemo-los e vejamos. Então tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após ele até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o acampamento dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado na porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo na porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isto acontecer? E ele dissera: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, pois o povo o atropelou na porta e ele morreu. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. Ó Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco. Ó Deus, que não seja proclamada hoje aqui a minha mensagem, mas a tua mensagem. Fala aos corações de todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui uma crise terrível na cidade de Samaria. E as crises nos ensinam muitas coisas. Estamos no tempo de aprender. E até as crises vividas pelos outros também nos ensinam. Então vamos aprender um pouco com esta crise da cidade de Samaria, porque existem tantas lições aqui para nós. Então,
Preste muita atenção, eu sei que você está aí, creio que a maioria está em casa e você não está com pressa, você não vai a lugar nenhum, não é mesmo? Então você pode ficar aí prestando atenção nesta palavra que é o alimento para o seu espírito. A palavra de Deus é este alimento para nós. Então, o que estava acontecendo aqui nesta situação que nós lemos? Nesta época, nestes tempos antigos, as guerras eram muito comuns. Muito comuns. Não havia habitualmente o respeito de uma nação pela outra, ou de um povo pelo outro. As nações estavam geralmente brigando, estavam geralmente guerreando para que uma tomasse o território da outra. Então, aqui nós temos a Síria querendo dominar Israel. Então, o rei da Síria ajuntou todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Mas como assim, né? O que tem a ver Samaria com Israel? Não sei se você tem esse conhecimento bíblico, mas nessa época, Samaria era a capital de Israel. Por quê? Este é um tempo em que o reino de Israel estava dividido em dois. Então havia o reino do norte, com o nome de Israel, e havia o reino do sul, com o nome de Judá. Então, a capital do reino de Israel era a cidade de Samaria. A capital do reino do sul, do reino de Judá, era Jerusalém. Então, este fato aqui acontece no norte, na capital de Israel. Ali, naquela cidade de Samaria, morava o rei de Israel. Ali estava o seu palácio. Nessa época, o rei se chamava Jorão, filho de Acabe. Muito bem, então, ali estava a cidade de Samaria. A cidade era cercada por uma muralha. Assim como acontecia em tantas cidades. As cidades eram cercadas por muros muito altos e muito largos. E essas muralhas eram medidas de proteção para as cidades. Mas aquilo que foi feito para proteger acabou se tornando ao longo do tempo um problema, por causa dos chamados cercos ou sítios. O que era isso? O exército inimigo chegava e se acampava em volta daquela cidade murada. E o que ocorria? Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Então este era o cerco. Foi o que foi feito ali em Samaria. E os cercos funcionavam assim: o exército ficava acampado em volta da cidade, já que ninguém podia entrar nem sair, o alimento não entrava na cidade. As cidades, como acontece até hoje, as cidades dependiam do campo. E os campos, as lavouras, as plantações ficavam fora dos muros. Então, quando os exércitos cercavam as cidades, o alimento parava de entrar. Sempre que possível, as fontes de água também eram desviadas, de maneira que aquela cidade ficava em completo isolamento. Então o tempo ia passando e as pessoas iam consumindo a comida que elas tinham em casa, iam comendo ali o que haviam reservado, e a comida ia acabando dentro da cidade, até que finalmente o alimento acabava e começava a haver fome. Então, aí está um problema pior do que o coronavírus. Vocês sabiam que morrem no mundo milhões de pessoas por ano por causa da fome? Morrem 5 milhões de pessoas ou mais a cada ano por causa da fome. Então a fome é um problema muito maior, infinitamente maior do que o coronavírus, embora alguns milhares de pessoas já tenham morrido por causa dele, mas a fome é infinitamente pior. Então, quando o exército cercava a cidade e aquele cerco poderia durar meses, poderia durar anos, o exército ficava ali até
que a comida acabava e a fome dominava aquele povo. E qual era o propósito? Era chegar a um ponto tal de miséria, de fome, de sofrimento, um ponto tal que o povo abrisse os portões da cidade e aquele exército inimigo poderia invadir e dominar aquele povo. Então, é o que estava acontecendo aqui em Samaria, capital de Israel. A fome começou a dominar. Nós lemos aí em 2 Reis 6:25, a fome começou a dominar aquele povo e chegou a um ponto extremo, como nós lemos aqui, em que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. Então eu queria te dar aqui uma informação, caso você não saiba, que o jumento era considerado animal imundo de acordo com a lei de Israel. Porque lá em Levítico 11, fala sobre os animais puros e impuros, aqueles que serviam como alimento e aqueles que não serviam. Então o jumento, por ser um animal que não rumina, ele estava entre os animais imundos, ele não podia servir como alimento. Mas quando a fome chega num estágio tão avançado, tão grave, então as pessoas comem qualquer coisa. Então os israelitas começaram a comer até carne de jumento. Todos os animais puros já tinham sido consumidos, então eles começaram a comer carne de jumento. Mas chegou a um ponto tal que eles não estavam encontrando mais o corpo do jumento, estava sendo vendida a cabeça do jumento, onde pouca carne seria encontrada. Mas uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 ciclos de prata. Eu estive fazendo uma pesquisa e, de acordo com o valor atual da prata, essa cabeça de jumento, ela estaria custando, em valores atuais, cerca de R$ 2.400. Olha só. Já pensou? R$ 2.400? Então, o que estava acontecendo aqui? Fome, miséria, uma inflação terrível, o preço das poucas coisas que havia ali estava absurdo, e chegou uma situação em que, mesmo que a pessoa tivesse dinheiro, não encontrava o que comprar para comer. Então é uma situação muito pior do que coronavírus, mas nós vamos aprender com essa crise aqui. Então, veja que o esterco de pombo era vendido a 5 ciclos de prata, uma porção de esterco de pombo. Isso significa R$ 150 aproximadamente. Olha que situação terrível, terrível. Eu não sei se ali naquele esterco de pombo, as pessoas poderiam encontrar resto de vegetais, de sementes, de alguma coisa que o pombo comeu, mas era R$ 150 uma porção de esterco. Olha que coisa terrível, mas ainda não era o pior. Então nós vemos na sequência que aconteceu o quê? O canibalismo ali naquela cidade de Samaria. Olha que coisa terrível, meu Deus, que coisa terrível. O rei estava passando sobre o muro, sobre a muralha da cidade, e uma mulher gritou: rei, me ajude. E o rei disse: olha, se Deus não está te ajudando, o que eu posso fazer? Qual que é o seu problema? E a mulher disse: olha, essa mulher aqui, eu combinei com ela de um dia nós comermos o meu filho e no dia seguinte comermos o filho dela. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos, mas no dia de comer o filho dela, ela o escondeu. Meu Deus, mas que situação, que coisa terrível, que situação extrema, que situação de desespero. A fome é muito pior do que os vírus que nós conhecemos. Olha, que coisa terrível, a ponto de chegar ao canibalismo. Então nós podemos dizer que este foi o pico da crise, foi o ponto mais grave da crise ali na cidade de Samaria. E nós podemos observar o seguinte: olha, Israel não tinha condições de enfrentar
o inimigo. É um ponto muito importante. Israel não tinha condições de enfrentar o inimigo. Assim como muitas vezes nós nos vemos sem condições de enfrentar os males que nos ameaçam ou que nos atingem. Israel não tinha condições de enfrentar o exército da Síria. Então Israel precisava depender de Deus. Nós também precisamos depender de Deus. O que poderia ser feito? O rei de Israel estava ali. Então, Israel não poderia depender do rei. O rei estava ali e ele mesmo disse que não podia fazer nada. Israel não podia depender do exército. Onde estava o exército de Israel? Não sei. Talvez uma parte dele estivesse ali dentro da cidade também, passando fome. Mas o exército não resolveria a situação de Israel. Veja bem, hoje nós estamos aí diante da pandemia do coronavírus. Qual o rei deste mundo que pode resolver o problema? Qual rei? Qual presidente que pode resolver o problema? Qual exército que pode resolver o problema? O exército mais poderoso do mundo hoje é o exército dos Estados Unidos e é o país mais atingido pela pandemia. O exército chinês talvez seja o mais numeroso e também é um dos países mais atingidos. Então, voltando aqui para a situação de Samaria, o rei não era a solução, o exército não era a solução, a muralha não era a solução. A muralha foi feita para proteger, mas ela se transformou numa prisão para aquele povo. Então aquilo que muitas vezes nós providenciamos para nossa proteção, aquilo se torna a nossa prisão. O que mais? O dinheiro não era a solução. As pessoas poderiam ter muito dinheiro ali dentro da cidade, algumas pessoas ali poderiam ser riquíssimas, mas não conseguiriam encontrar o alimento para comprar. Então estamos vivendo um tempo também em que o dinheiro não é a solução. O dinheiro ele é necessário, ele é importante, mas ele não resolve todos os problemas. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos voltar a nossa face para Deus. Precisamos clamar o favor de Deus. Precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Mas, outro ponto importante. Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Talvez nós gostaríamos de ter aqui na Bíblia uma história diferente. Talvez nós gostaríamos de ler assim: o rei da Síria pretendia conquistar Israel, mas ele teve um ataque do coração e morreu. Não é isso? Não, mas Deus não fez isso. Deus permitiu que o inimigo cercasse a cidade de Samaria. Deus permitiu que o exército inimigo ficasse ali durante o tempo necessário, durante um tempo tal que a fome dominasse aquela cidade. Mas então nós podemos perguntar: por que Deus permitiu isso? Mas Deus não é amor? E podemos perguntar hoje: por que Deus permitiu o coronavírus no mundo? Mas Deus não é amor? Deus não é bom? É claro que Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justiça. Sabe por que Deus permitiu todo esse mal sobre Israel? Por causa da idolatria de Israel. Eu disse que esse rei Jorão era filho do rei Acabe. O rei Acabe estabeleceu em Israel a adoração a Baal, um deus pagão. E Jorão continuava
nos mesmos procedimentos e crenças do seu pai Acabe. Então o rei Jorão também era idólatra. Então Deus permitiu tudo isso sobre esse povo, por causa dos pecados desse povo, por causa principalmente da idolatria, por causa da idolatria. E como que eu sei isso? Além da história que nós lemos na Bíblia, nós temos a palavra que o Senhor deu a Moisés. Então eu queria ler, convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 53. O que este capítulo está falando, entre tantas outras coisas? O Senhor está dizendo para Israel: olha, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, se vocês desviarem dos meus caminhos, então a minha maldição virá sobre vocês. Então sobre vocês virá a peste, sobre vocês virá a seca, sobre vocês virão os inimigos, e os inimigos vão cercar as suas cidades, de tal maneira que vocês passem fome, até chegar ao ponto de comerem seus próprios filhos. Então nós vamos ler só um versículo, eu dei aqui um resumo, mas o versículo 53 do capítulo 28 de Deuteronômio, que diz assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que os teus inimigos te apertarão. Olha aqui, profecia de Moisés. Moisés disse: olha, se vocês se desviarem dos caminhos do Senhor, o inimigo vai cercar a cidade de vocês, e a fome vai ser tanta que vocês vão comer os seus próprios filhos. E isso aconteceu nos dias do rei Jorão. Talvez alguém possa ficar escandalizado: ah, mas o que é isso? Como que Deus fala uma coisa dessas? Olha, aqui em Deuteronômio temos listas de bênçãos e maldições. Deus colocou bênçãos e maldições diante do povo e disse: escolhe. Ele ainda falou assim: escolhe a bênção, escolhe a bênção. Mas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós desprezamos o Senhor, nós estamos escolhendo a maldição. Quando as nações se afastam do Deus Criador dos céus e da terra, as nações escolhem a maldição. É uma escolha. A palavra do Senhor está aqui, a profecia está escrita e a profecia se cumpre. Ela se cumpre. Então, o que acontece em momentos como este? As pessoas começam a falar contra Deus. As pessoas, algumas começam a zombar. O rei falou, conforme nós lemos: ah, se nem Deus está te ajudando, eu é que vou te ajudar. Então ele começou a falar contra Deus. Em outro versículo, o rei falou: olha, já que esse mal vem do Senhor, o que mais eu posso esperar do Senhor? Então as pessoas começam a falar contra Deus. Cuidado, cuidado, não fale contra Deus. Tem momentos que é melhor a gente ficar calado. Então, não fale contra Deus. E o rei se voltou também contra o profeta Eliseu. Eliseu estava ali dentro da cidade de Samaria. Eliseu também estava sujeito àquela situação. Ele também estava cercado pelos inimigos.
O profeta estava ali, o grande profeta Eliseu, um dos maiores nomes da história de Israel. Eliseu estava ali, mas Eliseu não é a solução para Israel. Preste muita atenção. Então, eu disse que o rei não é a solução, a muralha não é a solução, o exército não é a solução, o dinheiro não é a solução, o profeta também não é a solução, o homem de Deus não é a solução é o próprio Deus. Então essas coisas precisam ficar muito claras para nós. É tempo de aprendermos tudo isso. É tempo de aprendermos, de deixarmos de depositar a nossa confiança em coisas e em pessoas, ainda que sejam autoridades, ainda que sejam homens de Deus. Precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Então, o rei se levantou contra o profeta. É como se ele perguntasse assim: por que Eliseu não resolve o problema? Hoje, algumas pessoas têm perguntado, não é verdade? Por que o pastor fulano não ora lá na China para curar o pessoal que pegou o coronavírus? As pessoas têm perguntado. E o rei podia perguntar aqui, parece que ele tinha uma expectativa semelhante: por que Eliseu não resolve o problema? Nós estamos cercados pelo inimigo, por que Eliseu não faz um milagre? Pelo amor de Deus! Eliseu, um homem que cura enfermos, um homem que ressuscita mortos, um homem que multiplica o azeite da viúva, um homem que faz o machado flutuar. Por que esse homem não resolve o problema? Por que ele não faz um milagre? Por que ele não mata a fome desse povo? Deus estava mostrando que a solução não era Eliseu. O rei poderia perguntar também: por que o profeta não profetiza? Profetiza, Eliseu, profetiza alguma coisa. Mas o tempo passava e Eliseu não profetizava. O que acontece? Preste muita atenção. Eliseu não pode anular Moisés. Escreve aí no seu caderno. Eliseu não pode anular Moisés. Eliseu não pode anular a profecia de Moisés, escrita em Deuteronômio 28, 53. Não pode. Nenhum profeta de Deus pode anular a profecia que Deus deu antes. Então, aqui está um dos nossos limites. Aquilo que Deus falou acontecerá. Assim nós também não podemos anular as profecias de João no Apocalipse. Não podemos. Não podemos anular as profecias do Senhor Jesus Cristo, escritas em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, sobre os fins dos tempos. Então, Eliseu não pode anular Moisés. Eliseu tem que ficar quieto até que a profecia se cumpra. Então, é o limite. Eliseu tem que esperar. A profecia tem que se cumprir. Se é castigo, o castigo tem que se concretizar. E ele só termina quando acaba, né? Como diz ali nosso amigo jogador de futebol, né? Só termina quando acaba. Não tem jeito de interromper aquilo que Deus determinou que acontecesse. Então, o que nós temos aqui na sequência do texto? Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava na sua casa assentado. Eliseu estava assentado. E os anciãos de Israel estavam assentados diante dele.
Então, em primeiro lugar, Eliseu está ali esperando o tempo de Deus. Deus tem um tempo que não respeita o nosso calendário. Deus tem um tempo que não respeita a nossa agenda. Eliseu estava ali esperando o tempo de Deus. E outro detalhe importante é que Eliseu estava em paz, ele estava ali assentado em paz. A Bíblia não diz que Eliseu estava aflito, correndo de um lado para o outro, desesperado. E agora, o que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou passar fome? Meu Deus do céu, o que será de mim? O que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Eliseu não estava desesperado, Eliseu não estava aflito, Eliseu estava em paz, assentado na sua casa. A paz é uma característica do homem de Deus. A paz é uma característica da mulher de Deus. Você que está aí na sua casa, você está no meio da tribulação, mas você pode ter paz. Paz não é ausência de sofrimento. Paz é a serenidade apesar das circunstâncias. Você pode ter paz. Ah, mas eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. A morte não pode abalar o verdadeiro servo de Deus. A morte não pode abalar a verdadeira serva de Deus. Eliseu estava ali, assentado. Se fosse para viver ou para morrer, Eliseu estava ali, crendo em Deus e esperando a resposta de Deus. E você não tem aqui no texto Eliseu fazendo alguns tipos de oração que às vezes a gente escuta. Imagina você, Eliseu orando: eu determino o fim da fome. Determina nada, Eliseu, quem determina é Deus. Imagina Eliseu falando assim: eu profetizo que o exército vai morrer, o exército do inimigo. Não tem nada de eu profetizo enquanto Deus não falar. Não tem isso. Não tem isso. Não adianta eu falar assim: irmão, eu profetizo que você vai ganhar um carro. Bobagem. Eu não posso profetizar nada a não ser que Deus tenha falado. Então, de repente, Deus fala. De repente, a palavra do Senhor vem a Eliseu. E então Eliseu profetiza. Eliseu profetiza: assim diz o Senhor, amanhã, por essas horas, haverá na porta de Samaria uma medida de farinha por um ciclo de prata, aproximadamente R$30, e 2 medidas de cevada por um ciclo de prata, R$30. Ou seja, amanhã haverá comida em abundância. Mas amanhã é rápido assim? É amanhã, porque o Senhor falou. Deus pode mudar todas as situações assim, de repente. Vamos crer, meus irmãos, vamos crer em Deus. Vamos continuar crendo, continuar acreditando, pois Ele pode mudar todas as coisas de repente, rapidamente. Então, Deus prometeu que haveria abundância em Samaria no dia seguinte. E aquele oficial do rei que estava ali zombou. Aquele oficial foi incrédulo. E ele disse: ainda que Deus abra as janelas do céu, seria isto possível? Então Eliseu disse: você verá, mas não comerá dali. E assim aconteceu. E imediatamente, naquele momento em que Deus falou aquela palavra, Deus começou a trabalhar para cumprir a sua palavra. E é assim sempre. Quando Deus fala, Deus trabalha para que a sua palavra se concretize. Então o que aconteceu? Nós lemos aí no texto que fora da cidade havia alguns homens leprosos. 4 homens leprosos estavam do lado de fora da cidade. Os leprosos
eram pessoas marginalizadas. Essas são as pessoas que mais sofrem. A crise atinge primeiro essas pessoas. Elas são as mais vulneráveis. Digo em relação aos pobres, aos miseráveis, aos marginalizados. Eles são as primeiras vítimas da miséria, da crise, do caos social, do caos econômico. Eles são as primeiras vítimas. Mas o Senhor usou essas pessoas que estavam aqui fora da cidade. Eles estavam ali isolados, numa quarentena eterna. Eles não podiam entrar na cidade porque eles eram leprosos. Então eles disseram: olha, nós estamos aqui fora da cidade. Se nós entrarmos, nós vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui fora, nós vamos morrer de fome. Se nós formos ao arraial do exército sírio, eles podem nos matar. Mas nós temos uma chance de sobreviver, então vamos. Então é como se eles dissessem assim: olha, nós não temos nada a perder. Então eles tomaram uma atitude, eles fizeram uma escolha, vamos. Eles foram em direção à bênção que o Senhor tinha providenciado. Nesta noite, nós também somos convidados a irmos em direção à bênção que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos escolher, nós precisamos decidir. Nós não podemos ficar parados simplesmente esperando que as coisas aconteçam. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero a provisão que o Senhor já providenciou. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Então, como nós lemos no texto, eles foram ao arraial dos sírios e Deus já tinha escorraçado aquele exército. Deus já tinha mandado aquele exército embora e eles acharam ali grande abundância de comida. Então eles voltaram e anunciaram na cidade. Eles disseram: hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Vamos anunciar na cidade. Meu Deus, isso parece versículo do Novo Testamento. Hoje é dia de boas novas. Evangelho significa boas novas. Nós somos portadores de boas novas. Você hoje na internet, na TV, você encontra más notícias, cada vez piores notícias, mas nós temos boas novas para anunciar na cidade. As boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, nós precisamos escolher, aceitar as boas novas. Olha, neste tempo dessa crise em Samaria, Deus humilhou os poderosos e exaltou os humilhados. Deus humilhou o rei, Deus humilhou as autoridades daquela cidade, mas Deus exaltou os marginalizados. Deus exaltou os leprosos. Então, olha, Deus pode fazer coisas gloriosas através da sua vida. Ainda que você seja uma pessoa desprezada, uma pessoa marginalizada, uma pessoa esquecida e menosprezada pela sociedade, Deus pode fazer coisas gloriosas através da sua vida. Aqueles leprosos, eles se tornaram mensageiros das boas novas de Deus. Eles se tornaram portadores de boas notícias para a cidade. Nós também somos portadores de boas notícias para a cidade. E a boa notícia é que o nosso Deus vive. O nosso Deus não está morto e Ele está pronto para ouvir as nossas orações. E o seu propósito se cumprirá em nossas vidas. Muito bem, então a nossa dependência é de Deus. Ele pode fazer milagres gloriosos e nós vamos orar para que Ele faça esse milagre. O maior milagre não é a cura das enfermidades. Muita gente fica clamando, mas é a cura, e a cura, e a cura. Deus continua curando. Mas o maior milagre é a transformação do ser humano, é a transformação da alma. Então, Deus mudou a história dessa cidade e nós vamos orar hoje, vamos orar daqui a pouco, para que Deus mude a nossa história, para que Deus mude a situação de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, do mundo.
Que Deus mude a sua situação, a situação da sua cidade, da sua família. Deus pode mudar completamente a situação. E o que nós podemos fazer? Clamar ao Senhor. Podemos clamar ao Senhor. Podemos orar. Eu disse que a profecia não pode ser cancelada. O que a Bíblia fala sobre os últimos dias, isso aqui não pode ser cancelado, vai acontecer. Vai acontecer. Peste, fome, guerra, terremoto, vai acontecer. Mas no meio de tudo isso, Deus socorrerá aquele que clamar pelo seu nome. Deus nunca desprezou um coração arrependido na sua presença. Até mesmo o livro do Apocalipse fala sobre arrependimento. Não sei se você já observou, o Apocalipse tem 9 versículos que citam o arrependimento. Nossa, mas então até nos últimos tempos, até na época das maiores tragédias da história, Deus ainda espera que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, esta é a nossa oportunidade. Esta é a nossa hora. Quem sabe você está cercado pelo inimigo. Você não vê saída. Você não tem recursos para sair dessa situação, para superar a crise. Mas, como está escrito nos Salmos, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. E nesta hora, eu te convido a se render ao Senhor. A dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Dependo do Senhor. Eu não posso depender das autoridades, não posso depender do exército, eu não posso depender dos homens de Deus, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Então, neste momento, eu te convido a orar juntamente comigo. Peço que, onde você estiver, você coloque suas mãos sobre o seu coração, para que você ore, juntamente comigo. Eu vou orar e peço que você repita essa oração neste momento. Diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu abro o meu coração. Eu te convido, entra no meu coração, entra na minha vida, eu te recebo, eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego a minha vida, quero viver para Ti a partir de hoje. Eu clamo pelo Teu socorro, eu clamo, Senhor, pela Tua ajuda. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida. E eu que andei contigo, mas me desviei, arrependido eu volto hoje aos teus caminhos. Amém.